1 João, capítulo 1. Eu quero ler, meus irmãos, a partir do verso 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor, nos ajude na interpretação da tua palavra, nos ajude a colocar em prática também ela. Vivemos conforme o teu querer e a tua vontade. Que a tua palavra fale, somente a tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando essa epístola de João às igrejas, provavelmente da Ásia, mas especificamente a igreja de forma geral, a igreja do Senhor. João está escrevendo já numa época quase no final já da sua vida, depois de ter ouvido muito a respeito do que Jesus falou e falou a ele mesmo, depois de ele ter visto a graça de Deus operando na vida da igreja. Ele então escreve essa carta para combater algumas falsas doutrinas que já estavam acontecendo no meio da igreja. E, meus irmãos, os capítulos de João são tão curtos que a gente já está terminando o capítulo 1, que falou a respeito dessa introdução sobre Deus, sobre o princípio, o cerne do Evangelho. E João, ele começa, quero fazer apenas uma contextualização do que nós já estudamos aqui desde o versículo 1. João começa ali no versículo 1 e 2, reforçando aqui que tudo o que ele disse, tudo o que ele está ensinando, escrevendo aqui, ele ouviu do próprio Jesus. Ele diz que esse Jesus é o verbo da vida, ele é a própria palavra de Deus. E esse verbo um dia veio e se manifestou entre nós, habitou entre nós, e ele diz que essa é a essência do Evangelho. Que Cristo veio, habitou entre nós para perdão e remissão dos nossos pecados. Quem não prega o Evangelho, ele vai dizer também, quem não está debaixo dessa doutrina, quem não prega esse Evangelho verdadeiro, não pode ter comunhão com Deus. Logo, se não há comunhão com Deus, não há também comunhão entre os irmãos. E a partir do verso 4 e o 5, ele vai dizer que aquele que conhece e reconhece essas verdades, esses têm a comunhão com Deus. Esses têm a comunhão com a Trindade, esses têm a comunhão com a igreja. O que João está dizendo, meus irmãos, é que ele não inventou nada disso. O que ele está replicando aqui é aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. Ele diz no começo que ele não só ouviu Jesus, como ele tocou em Jesus, ele abraçou Jesus. E eu fico imaginando João escrevendo e lembrando das palavras de Jesus escrevendo essa carta, escrevendo esse conteúdo. E é tão importante para nós entender, quando a gente está lendo isso aqui, a gente está ouvindo do próprio Jesus aquilo que ele disse. Ou seja, João, ele quis declarar e dizer que ele não estava falando nada além do que Cristo disse. E se alguma igreja declarar, chegar para você, subir no púlpito e dizer assim, tenho algo novo para você, meus irmãos, desconfie. Porque a palavra de Deus, ela já está posta. O Evangelho, a vontade de Deus para a nossa vida já está contida na sua palavra. Nós temos a Bíblia, que é a própria palavra de Deus. Os discípulos, os apóstolos fizeram questão de registrar tudo aquilo que Cristo disse. O próprio João vai dizer que se ele registrasse todos os milagres, não caberia em nenhum livro na terra. Mas fato é que aquilo que era importante, necessário para a doutrina, para a nossa vida prática, isso foi revelado e foi registrado. A partir do verso 5 até o verso 6, João vai falar do cerne, da essência de Deus. Ele diz que Deus é a luz. Numa sentença. Ele não fica tentando trazer uma teologia rebuscada, tentando explicar o que ele está dizendo. Ele já diz direto, de forma direta. Deus é a luz. Assim como ele faz quando ele diz que Deus é Espírito, que Deus é o Senhor, ele fala aqui que Deus é a luz. E essa é a essência de Deus. E, meus irmãos, nós vimos isso também na semana passada. Logo, se Deus é a luz, nele não há trevas nenhuma. Deus é a luz perfeita. Logo, não haverá comunhão entre trevas e luz. Logo, se você tem comunhão com Deus e anda nas trevas, é João dizendo, tá? Dizendo o que Cristo disse. Logo, você é mentiroso. Se você diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, você está mentindo. E aí, meus irmãos, quando as pessoas começam a amar mais as trevas, nós vemos então o Evangelho
se esvaziando no coração. E essas pessoas têm um relacionamento frio com Deus, é isso que nós vemos hoje, naqueles que não praticam essa comunhão com Deus, a leitura da palavra de Deus, e permanecendo nas trevas. Muitos, consequentemente, por não estarem na presença de Deus, não buscando a vontade de Deus, não buscando essa luz, permitem as trevas entrarem no seu coração. E estão encontrando trevas no seu coração, estão encontrando espaço para as trevas permanecer. E é isso que João está dizendo, não deixe que as trevas permaneçam no seu coração, porque Deus é a luz, e onde há luz, não há trevas. Você está dizendo que você caminha, que você anda com Deus e há trevas no seu coração, há uma vida prática que não condiz o que você está professando, o que você está dizendo, você está mentindo. Lembra, meus irmãos, que João, ele faz questão de escrever essa carta não para colocar dúvidas em nosso coração, pelo contrário, é para vocês terem certeza. Esse é o objetivo da carta de João, que ele vai falar. Eu escrevo essas coisas para que vocês tenham certeza da salvação de vocês. E para que vocês vivam nessa salvação. Vocês não fiquem aí preocupados, será que eu sou salvo em Cristo Jesus? Não. Veja essas etapas, veja o que João vai dizer aqui. Confira se você está vivendo conforme o que eu estou dizendo aqui. Se você está vivendo dessa forma, pode ter certeza da sua salvação. E se deleite nessa salvação. Viva, cresça para a santificação da sua vida. No verso 7, João mais uma vez ele vai falar sobre a questão da comunhão. Só que agora ele enfatiza que só pode haver uma comunhão verdadeira. Ou seja, apenas aqueles que andam na luz. Consequentemente, se andarmos na luz, que é a comunhão com Deus, podemos ter a certeza, que ele vai dizer aqui, do perdão de Deus. É assim que ele finaliza no verso 7, dizendo que nós somos purificados, nós somos perdoados os nossos pecados, porque estamos sim em comunhão com Deus. Mas aí você pode dizer, mas eu não tenho pecado. Ou você pode dizer assim, eu até tenho pecado, mas eu não sou pecador. Eu entrei na igreja e olha, depois que eu entrei na igreja eu virei um santo. Só que, meus irmãos, a Bíblia não diz isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós deixamos de ser pecadores. Ou que nós não cometemos pecado algum. Veja que sempre esse tipo de doutrina, ela aparece. Se a gente pegar os fariseus, eles se consideravam os santos, os separados, aqueles que não pecavam. Depois vem os papas, né? São puros, esses não pecam. E hoje nós temos a igreja santa, sem pecado, sem mácula. Pessoas defendendo que não há pecadores. Pode até haver pecado, mas pecadores não. Muito forte essa palavra, né? E esse é o tipo de heresia que João vai começar a trabalhar aqui. E eu quero fazer essa exposição. Então, do verso 1 até o verso 10, por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia a respeito do que João vai falar sobre esse pensamento, sobre essa doutrina. Lembra, meus irmãos, que João ele gosta de trazer palavras simples e diretas. Ele não tenta explicar o que ele está dizendo. Ele já fala aquilo que ele ouviu de Cristo e é assim. E se a gente vê aqui nesses versículos do 8 ao 10, João está falando, se dissermos alguma coisa e fazemos outras, nós estamos mentindo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Então veja que de forma direta João vai falar aqui, ele inicia aqui no verso 8 dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, sentença, a nós mesmos nos enganamos. Meus irmãos, a doutrina do pecado, harmatia, no grego, é uma das doutrinas mais importantes e a doutrina menos falada nos púlpitos das igrejas. Porque a doutrina do pecado nos mostra que nós não podemos fazer nada que possa agradar a Deus e que possa nos trazer a salvação. A doutrina do pecado nos faz ver que nós estamos totalmente, completamente separados de Deus. E precisamos, urgentemente, da graça de Deus em nossas vidas. Infelizmente, os púlpitos não estão pregando isso. Infelizmente, os púlpitos não estão falando a respeito dessa doutrina que tem levado pessoas para o inferno. A Bíblia diz que o pecado nos leva para o inferno. A Bíblia diz que aquele que é pecador está condenado. Não há comunhão com Deus. A Bíblia afirma isso. Ela não tem problema, ela não tem receios em afirmar isso categoricamente, enfativamente, dizendo, se você está em pecado, você está condenado, porque não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre o que é santo e o que é impuro. Só que o ser humano, meus irmãos, infelizmente, não só as pessoas lá de fora do mundo, mas a igreja tem resistido a esse tema.
Só que o ser humano, sem Cristo, ele está cego para isso. Ele não sabe da sua condição de vida. Ele não sabe que ele é um pecador. Naquela época, quando João estava escrevendo essa carta, havia aqueles homens chamados elevados, os gnósticos. Se você quiser estudar um pouco mais, procura na internet, tem bastante livros, tem bastante conteúdo que fala sobre os gnósticos. E eles se consideravam pessoas elevadas. E essas pessoas estavam entrando dentro da igreja. E a igreja estava considerando pessoas gnósticas, aquelas pessoas que eram as mais elevadas, aquelas pessoas que ninguém tocava, aquelas pessoas que ninguém chegava nem perto, porque esses são tão santos que não dá nem para chegar perto. E estava entrando isso dentro da igreja. Essas pessoas que se declaravam além da pecaminosidade. Pessoas que estavam se considerando já perfeitas, estavam alcançando a perfeição. E é isso que João está escrevendo aqui para combater essas pessoas. E é tão interessante ver que João ele se coloca no meio dos pecadores. João poderia dizer, João era o discípulo amado de Jesus. Jesus disse que ele amava especialmente João. E os discípulos falavam, aquele, o amado de Jesus. Olha a comunhão que Jesus tinha com João e João tinha com Jesus. Mas esse mesmo João escreve, se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, estamos nos enganando. Ou seja, João está se colocando como um pecador. Como alguém que peca. João está falando de pecado como condição do homem. E, meus irmãos, por que a doutrina do pecado ela é importante a gente entender? Porque o que João está falando aqui é do pecado original. Ou seja, do pecado que acomete todos, sem exceção. Eu e você nascemos contaminados com esse pecado. Logo, eu e você somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Quando você sai fazer evangelismo na rua, vai visitar alguma casa, vai fazer algum evangelismo na casa de alguém. Eu fiz muito isso quando a gente saía em jornada de missões. Quando a gente chamava a pessoa para conversar, uma das perguntas que estava lá na nossa revistinha para fazer era: por que você acha que você pode entrar no céu? Meus irmãos, todos, a maioria respondia: porque eu nunca fiz nada de mal. Eu posso chegar para diante de Deus e falar que eu posso entrar no céu porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu ajudo os pobres. Faça um teste. Tenta levar a pessoa, perguntar para a pessoa por que ela acha que ela pode entrar no céu. Ela sempre vai dizer que é alguma coisa que ela fez. Ela nunca vai dizer porque Jesus, isso se a pessoa não conhece a Cristo, né? Ela nunca vai dizer porque Jesus pagou os meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados. Por isso que eu posso entrar no céu. Você não vai ouvir isso. Você vai ouvir obras, obras e obras. Só que a palavra de Deus nos diz claramente que nós somos pecadores. Nós precisamos do perdão de Jesus. Paulo deixa isso muito claro quando diz, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Essa é uma condição, é o estado do homem, longe de Deus, por causa do pecado. Ele não diz, porque alguns pecados estão afastados de Deus, ele diz todos. Todos, sem exceção, pecaram, estão afastados de Deus. Você, meu irmão, não é um pecador porque você peca. Você peca porque você é um pecador. Porque você nasceu em pecado. Essa é a sua natureza. Davi disse, reconhecendo isso, lembra? Em iniquidade eu fui formado. Em pecado concedeu a minha mãe. Está dizendo, eu nasci pecador. Eu nasci em pecado. Eu não tinha nem cometido nada ainda, mas já era pecado. Já não tinha nascido contaminado pelo pecado. Os autores bíblicos, a revelação de Deus, a palavra de Deus deixa claro isso. Ela não deixa dúvida, não traz dúvida a nós de que nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez, Paulo dizendo, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Paulo também diz, não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram. Se você ler em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, diz, não há nenhum justo sobre a terra, não há um que faça bem. Ele diz, não há um que não peque. A Bíblia é clara com relação a isso, meus irmãos. Somos pecadores, cometemos pecado. Mas eu sou diferencial. Minha igreja é santa. Lá não tem isso não.
não tem pecado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com essa doutrina perigosa. Não é à toa que João quer combater com força essa doutrina. Porque essa doutrina, quando não entendida, leva as pessoas para o inferno. Quando você acha que você tem algum mérito, algum merecimento para chegar diante de Deus, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não reconheceram os seus pecados. Se você acredita que você não é um pecador, você está se matando e João está dizendo, você é mentiroso. Você está se enganando. Está enganando a você mesmo. A verdade não está em você. Olha o que João diz. Se você disser que você não é pecador, você está dizendo, você, além de estar se enganando, você está entendendo, você está vendo que, por meio da palavra, que a verdade não está em você. A verdade não faz parte da sua vida, é o que João disse, e a verdade não está em nós. O próprio João diz que Deus é Espírito, mais uma sentença de João. Deus é Espírito, lembra de um versículo bem conhecido? Deus é Espírito, o que ele faz? Ele se importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. Logo, é impossível você adorar a Deus em Espírito e em verdade se você está se enganando. A verdade não está em você. João está dizendo que se você diz que você não é pecador, se você não entendeu que você precisa se arrepender diante de Deus, se você não entendeu que você é pecador e você tem pecados, a verdade não está em você. Logo, meus irmãos, não há adoração verdadeira. Logo, não há comunhão. Se Deus é Espírito e se importa, ou seja, Ele procura aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Se a verdade não está em você, você não está adorando a Deus. Se uma instituição corrompe o Evangelho, a verdade de Deus não está ali. Se uma comunidade corrompe o Evangelho de Deus a respeito do pecado, a respeito da salvação em Cristo Jesus, ali não está a verdade. E onde não está a verdade, não há comunhão com Deus. Não há Deus ali. É simples, é objetivo. Não há adoração verdadeira. Porque Deus recebe a adoração daqueles que o adoram em espírito e verdade. E João agora, no verso 9, meus irmãos, vai destacar uma certeza. Se você não vive no engano daqueles que acreditam que não tem pecado, ele vai dizer, agora, se vocês confessarem os pecados, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Veja, meus irmãos, que é uma condição, existe uma condição aqui para você ser livre do pecado, para você ser livre da condenação do pecado. Há uma condição para você ser livre da condenação, para você ser livre dessa condenação que te afasta de Deus, para você estar próximo de Deus, para você estar em comunhão com Deus. Lembra que Paulo disse que todos pecaram e estão afastados de Deus? Para que você não faça parte desses todos que pecaram e estão afastados de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa confessar que você é um pecador. E aí então ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. João está falando de arrependimento. E a conversão, meus irmãos, é justamente a percepção que você está do lado errado, que você está indo para um rumo errado. E aí você se arrepende e você volta para Deus. Você percebe que seu caminho não está de acordo com Deus. E aí você torna uma direção contrária ao que o mundo está indo. É isso que é confessar, meus irmãos. É entender tudo o que Deus fala a respeito do pecado. A palavra confessar aqui é homologel. É a mesma palavra que nós usamos hoje para homologação. Quem é da área de TI aí ouve o tempo todo isso. Homologar é você dizer, está de acordo. Homologar está dizendo assim, aqui não tem falha, pode seguir. Nós usamos na área de TI essa palavra, mas o que João está dizendo aqui? Quando você confessa, você está homologando, você está concordando, você não está negando que você é pecador, que você comete pecado. Não há, meus irmãos, não há perdão de pecado se você não concordar que você é um pecador. Não há remissão de pecado se você não concordar que você comete pecado e você é um pecador, que você está errando o alvo, que você errou o alvo, que você precisa da justiça de Deus na sua vida. Não há remissão de pecados se não há arrependimento. As pessoas se arrependem de tantas coisas. Me arrependi porque bati no meu filho hoje.
Ah, eu me arrependi porque eu gritei com a minha mãe, com meu pai. Mas não entende que o pecado, ele vai direto na justiça de Deus. Afeta a santidade de Deus. E quando nós não estamos em conformidade com a vontade de Deus, com a justiça, com a soberania, com a luz de Deus, nós estamos em pecado. E precisamos de nos arrepender. Salomão, ele disse em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, é isso que significa transgressão, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqueles que confessam seus pecados, se arrependem, esses alcançarão misericórdia do Senhor. Essa foi a oração do publicano. Lembra a oração do publicano? Ao Pai, enquanto o fariseu estava se achando o homem puro, achando-se o homem maravilhoso diante de Deus, o homem santo, intocável. A oração do fariseu, e aí vem a oração do publicano. Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Só isso. E quem alcançou a misericórdia, Jesus vai dizer, quem que alcançou a misericórdia? O publicano? Ou o judeu ali que estava se achando o cara diante de Deus? O publicano. Aquele que não sabia nem orar. Senhor, não sei nem orar. Eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Esse encontrou a misericórdia de Deus. Qual é a certeza que nós somos perdoados? Quando nós nos arrependemos. Deus não chega com uma voz estrondosa e diz assim, você está perdoado. Não. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos que somos pecadores, arrependidos, recebemos o perdão. Meus irmãos, perdoar aqui é justamente o ato de apagar, de deixar, enviar para outro lugar. Deus é fiel, nos livrando da condenação do pecado. A única condição que Deus exige para o pecador é que ele confesse os seus pecados. Você já confessou os seus pecados diante do Senhor? O confessar pecados, meu irmão, é diariamente. O confessar que é pecador, você faz uma vez na sua vida que você é pecador. E ali você se arrepende diante do Senhor e sabe que você tem que viver agora eternamente para Cristo. E diariamente você tem que lembrar, eu sou um pecador. Diariamente você tem que lembrar que se eu sou um pecador, eu cometo pecados. Se eu nasci em iniquidade, eu vou cometer pecados. Mesmo que Cristo Jesus nos transforme, nos dê uma nova vida, a nossa condição de pecador não deixa de existir. Nós somos pecadores. Prova disso quando você olha para a sua vida. Prova disso é o espelho. Quando você olha para o espelho, você sabe que você é um pecador. Não tem como negar isso. Mas mesmo assim, a diferença que ocorre na vida dos crentes é que Jesus perdoa esses pecados. E já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós não mudamos de condição quando nós aceitamos a Cristo, fazemos Jesus o Senhor e Salvador de nossa vida. Nós não deixamos de ser pecador. Nós não deixamos de cometer pecado. A diferença é que nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Meus irmãos, não venham com o papo de que, então eu vou pecar à vontade, porque se você quiser isso, você não é um verdadeiro cristão. Se você fizer isso, como João já nos disse, se dissermos que andamos na luz, mas praticamos o que está nas trevas, opa, olha o teste aí. Está mentindo. Então, não venha com esse papo, ou muita gente às vezes acaba pensando, então eu posso cometer o pecado que eu quiser, porque já estou salvo, porque Jesus me... Não. Não é assim. Não está coerente com aquele que é verdadeiro cristão. E não só, meus irmãos, Deus nos perdoa os pecados, mas olha só o que João diz, nos purifica de toda injustiça. João está destacando aqui 2 acontecimentos na vida do pecador quando ele confessa os pecados. Os pecados dele são perdoados, ou seja, a dívida é paga diante de Deus. Aquilo que nós devemos, o fato de nós sermos condenados, essa dívida é paga por Cristo Jesus.
O sangue de Jesus paga por essas dívidas, mas também tem a purificação e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, por meio da confissão dos pecados, nos torna santos, separados, limpos diante de Deus. Meus irmãos, o pecador, ele sabe que diante de Deus não há justiça nele. E Cristo Jesus precisa nos purificar de toda injustiça. Porque o homem natural pode decidir fazer muitas coisas, fazer muitas obras, mas todas elas estarão contaminadas com o pecado, porque ele é pecador. As suas mãos estão sujas, porque ele é pecador. Onde ele encostar, ali vai ser impuro também, vai se tornar impuro. Mas por meio de Cristo Jesus, nós não só podemos fazer as boas obras, como nós devemos fazer as boas obras de justiça. Como nós devemos praticar a justiça. Entendeu a diferença, meu irmão? Sem Cristo Jesus, onde você tocar, você vai contaminar. Sem Cristo Jesus, qualquer boa obra que você acha que você está fazendo, nunca convencerá a Deus de que você agora tem um mérito para entrar no céu, para ser salvo. Nunca convencerá a Deus disso. Mas em Cristo Jesus, o seu andar, o seu caminhar, agora é diferente. Agora o que você faz agrada ao Senhor. É louvor a Deus. É adoração a Deus, porque Cristo está na sua vida. E Deus já não olha mais para o pastor Henrique, mas vê Jesus no pastor Henrique. Essa é a diferença das duas pessoas que estarão no dia do julgamento. Se você, no julgamento, estiver diante de Deus, e Jesus não for seu advogado, que é o que nós vamos estudar a partir do capítulo 2, João declaradamente dizendo, Jesus é o nosso advogado. Se diante de Deus você não tiver o único advogado, que é Jesus Cristo, você estará condenado. Mas se diante de Deus, que todos nós vamos passar, tivermos Jesus Cristo, aquele que é justo e justificador, se Deus olhar em nós e ver Jesus Cristo, nós já passamos da morte para a vida eterna. Por meio de Cristo, nós podemos cumprir obras de justiça. Se Cristo precisa morrer para apagar e pagar pelos nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, se Cristo precisou passar por isso, pela morte, logo o ser humano é pecador. Se o ser humano não fosse pecador, se ele não nascesse nessa condição, Jesus não precisava ter morrido por nós, ter dado a sua vida na cruz. Mas porque somos pecadores, não há nada em nós que possa nos livrar dessa condenação eterna, Cristo precisa vir. E Cristo veio e deu a sua vida por nós. Meus irmãos, olha o que João diz a partir do verso 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. João está falando aqui, um verbo que ele está usando, se dissermos e cometemos, ele está usando um verbo contínuo. Se as pessoas continuam praticando isso, se as pessoas continuam defendendo isso, ele está falando desse pecado de ação. Se as pessoas continuam defendendo que nelas não tem pecado, se as pessoas continuam defendendo que não cometem pecado, veja que não tem saída, meus irmãos. Não existe, não cometo pecado e não sou pecador. Ou não existe, eu cometo pecado, mas eu não sou pecador. Não existe isso. Você é pecador, você comete pecado. O que essas pessoas que defendem um estado sem pecado, um estado de perfeição fazem, é se enganar a si mesmo. Inclusive Jesus. Qual é a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Ao Pai, perdoe os nossos pecados. João agora o que está fazendo é dosar esse perigo de afirmar que você não tem pecado nenhum, que você não é pecador. Veja, meus irmãos, que não é só dizer que nós somos mentirosos, que nós estamos nos enganando, mas algo muito pior acontece. Algo muito pior está fazendo aquela pessoa que diz que não tem pecado, que nega a verdade de que nós somos pecadores. Essas pessoas estão chamando Deus de mentiroso.
Ou seja, você não está só se enganando. Essas pessoas não estão só enganando a si mesmas, mas estão chamando Deus de mentiroso. Imagine, meus irmãos, chamar Deus de mentiroso. Quem é considerado na Bíblia o pai da mentira? Satanás, o diabo. Você está igualando a Deus ao diabo. Você está igualando a característica própria do diabo a um Deus puro, santo, justo, onde há a luz perfeita. Se você diz que não tem pecado, se você diz que tem relacionamento com Deus e fala que você não é um pecador, você está chamando Deus de mentiroso. Você não só está se enganando, mas como está chamando Deus de mentiroso. Experimenta conversar com uma pessoa que diz isso. Fala para ela assim, você não tem pecado? Então fala aí, chama aí Deus de mentiroso. Não, que isso, Deus me livre. Chamar Deus de mentiroso não é bem assim. Você acabou de dizer. Não é bem assim. Claro que é bem assim. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso. Você está dizendo claramente que Deus é mentiroso. E mais, meus irmãos, a sua palavra não está em nós. E aqui, meus irmãos, está claro. Jesus, por isso que eu digo que João ele é simples, direto. Ele não tem voltas, não tem duas vias. Diretamente, quem diz que não comete pecado ou que não é pecador, não só está se enganando, como está mentindo, como está chamando Deus de mentiroso. Não há justiça de Deus em você. Você está chamando o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus soberano, o Deus justo, o Deus puro, o Deus onde toda a luz pura habita nele, onde não há mancha de pecado. Você está difamando o Senhor, está chamando ele de mentiroso. Podem falar o que for. A palavra de Deus não está ali. Podem declarar para vocês, meus irmãos, o que quiserem. Onde não tem palavra de Deus, não tem Deus ali. Onde não há evangelho verdadeiro, não há conhecimento da vontade de Deus. A sua palavra não habita ali. Ah, mas uma comunidade de crentes estão fazendo tantas coisas boas. Deus não está ali, porque a sua verdade não está ali. E onde não há verdade do Senhor, não há habitação do Senhor, não há presença do Senhor, não há bênção, não há graça do Senhor. Onde a verdade não é pregada. Ah, mas tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, não vou muito só pela palavra, porque o Espírito é vivo, né? E a palavra mata. Não é isso que a Bíblia diz. Onde não há a verdade, onde não há palavra, não há crescimento espiritual. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nossas vidas. É por isso que Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo. Leia lá João capítulo 14, verso 26. E o Espírito Santo, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará o quê? Olha só, que muita gente não lê a Bíblia e por isso que não entende a ação do Espírito Santo. E fará com que se lembrem de tudo o que eu disse, de tudo o que eu falei. Essa é a ação do Espírito Santo. Você quer estar cheio do Espírito Santo? Quer ver alguém que é cheio do Espírito Santo? Não é uma pessoa que está falando aí tudo o que a Bíblia não diz. Não é uma pessoa que diz que tem uma coisa nova para você, tem uma informação nova para você. Não é. A Bíblia não diz que é essa pessoa. A Bíblia diz que aquele que é cheio do Espírito Santo falará tudo aquilo que Cristo disse, que Cristo ensinou, que a palavra de Deus ensinou. O Espírito Santo sempre nos ensinará a respeito de Cristo e a sua palavra. Se o Espírito Santo agir na sua vida e falar algo a você, ele nunca contrariará a sua palavra. Nunca. Ele nunca falará nada contrário do que aquilo que é a vontade de Deus e que está revelado na sua palavra. Ele sempre te levará para Cristo. Ele sempre te levará para a verdade revelada, a palavra de Deus. Se você confessa seus pecados ao Senhor, Ele nos purifica de toda justiça. E a sua palavra, ao contrário daqueles que não confessam, a sua palavra está em nós.
Meus irmãos, apenas para finalizar, trazendo algumas aplicações e implicações para nossas vidas a respeito desse texto. Lembramos que a declaração "não pecamos" é relevante para entendermos que essa pessoa não está no caminho do Senhor. Essa informação está revelando que este infiel, além de não se arrepender, não ter transformação de vida, a vontade de Deus não está nele. Logo, ele é descrente porque ele rejeita o Evangelho. Logo, não há comunhão, como João disse aqui nos versos anteriores. Não há comunhão com Deus. Comunidades que rejeitam o Evangelho não têm comunhão com Deus. E não só não tem comunhão com Deus, como não tem comunhão com os verdadeiros cristãos. Você já pensou qual é o maior problema da sua vida? Tenta responder aí para você, qual que é o maior problema da sua vida? Seu trabalho? Sua falta de dinheiro? Desemprego? Talvez seja o maior problema na sua vida? Será que o maior problema da sua vida é o seu marido, a sua esposa? É meu filho? Não para. O maior problema da minha vida é meu filho. O maior problema da sua vida é a falta de alimento? É faltar, às vezes, passar necessidade? Será que esse é o maior problema da nossa vida? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o maior problema da nossa vida é o pecado. O maior problema da sua vida é você mesmo, pecador. É o seu pecado, é o pecado da humanidade que levará os homens ao inferno, à condenação eterna. Então, se você reconhecer que esse é o maior problema da sua vida, se arrependa. Confesse que você é um pecador. Você precisa da graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, ainda que nosso coração nos acuse, o Evangelho diz, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Se você está pecando diante do Senhor, você é crente em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus. Se você está pecando, lembre-se que Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Se arrependa. Se coloque diante dele. Se você não é crente em Cristo Jesus, se você nunca ouviu o Evangelho de Cristo, e hoje você está vendo um pouquinho desse Evangelho, se arrependa. Não há nada em você que possa te levar para o céu. Não há nada em você que possa te livrar da condenação eterna. Tudo está em Cristo. É por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, somente. Não é pela Igreja Batista, não é pelo pastor Henrique, não é pelos seus pais, não é por ninguém. Somente em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado. Só em Cristo Jesus há graça. Só em Cristo Jesus há perdão dos pecados. Se coloque diante do Senhor, confesse e faça dele o Senhor e Salvador da sua vida. Amém?